Olá, eu sou Marconi Arape, sou facilitador da oficina Teatro de Cordel, que foi apresentada no Subúrbio 360, dentro do projeto de ocupação chamado Olhar 360. O que nós vamos falar hoje é sobre métrica e rima, que são qualidades inerentes à literatura de cordel. A literatura de cordel é um patrimônio nacional. Ela ocorre em todos os estados brasileiros, mas acabou por se tornar uma das maiores expressões identitárias da região nordeste do Brasil. Ela surgiu nas décadas finais do século XIX, quando se cristalizou sob o formato de folhetos de bolso, com um número de páginas variando entre um total de 4 e 64 folhas, tornando-se os mais populares aqueles que tinham entre 8 e 16 páginas. A literatura de cordel se notabilizou por ser escrita em versos, ainda que seja possível localizar com mais ou menos facilidade os folhetos escritos em prosa, tais como almanaques, rezas e superstições, abecedários e tabuadas, receitas de bolo, lunários e signos do zodíaco, charadas, xistes, anedotas, entre outras expressões do universo popular. A todos esses modos, pode-se atribuir como sendo parte da caracterização formal deste gênero literário, criado, produzido e consumido pela população mais abandonada pelos poderes centrais do nosso país, sendo essa uma das condições que justificam a sua popularidade no território nordestino. Armindo Bião, pesquisador do gênero em sua vertente teatral, flagra a matriz clássica ou neoclássica na base da sua escrita criativa, conferindo forte musicalidade a essa literatura que é rica em teatralidade e poderia ser considerada como uma variação formal da arte teatral, pois feita para ser lida em voz alta e de preferência para plateias. A literatura de cordel e o seu conteúdo. Uma das maiores curiosidades relacionadas à literatura de cordel no Brasil é quanto à formação dos poetas populares, quase sempre associadas ao aprendizado oral. Muitos cantadores, repentistas e cordelistas devem à oralidade a escola pela qual desenvolveram seus talentos. Na presença desses admiráveis cantadores, repentistas e cordelistas, a literatura de cordel se renova. E, a cada geração, surgem novos artistas do ritmo e do verso escrito ou improvisado, que assimilam outras influências locais ou estrangeiras à sua performance. Gonçalo Ferreira da Silva, que foi diversas vezes presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, sediada no Ceará, disse em uma entrevista que, na tradição da literatura de cordel, escrever errado era perdoável, porque os autores não tinham ido à escola e, por esse motivo, escreviam fora da norma culta. Mas esse fato hoje já não faz mais parte da maior parcela da produção de cordel da atualidade. Variados estudos tentam fazer uma divisão de assuntos recorrentes na literatura de cordel, dividindo-a em ciclos temáticos. Temas tradicionais, fatos circunstanciais, cantorias e pelejas. O que viriam a ser os elementos que compõem os temas tradicionais, os romances e novelas, contos maravilhosos, contos de tradição religiosa, histórias de animais e anti-heróis. E aí se encaixam João Grilo, Cancão de Fogo, né, Camões, Bocage e tantos outros amarelinhos e malandros. Fatos circunstanciais são cordéis feitos por conta de algum evento excepcional que aconteceu. A exemplo de secas históricas, enchentes, acidentes envolvendo muitas vítimas. Por exemplo, o acidente aéreo envolvendo o time de futebol Chapecoense,
Os fatos de repercussão social, como Copas do Mundo, Olimpíadas, campeonatos mundiais, mas também outros elementos, como urbanicidade, né? Questões urbanas, envolvendo temas como violência, carestia. Nesses, a sátira é o estilo principal, né? É flagrante a parte cômica nesse momento. Então, a comédia perpassa por todos esses, por muitos desses estilos, mas nesse caso a sátira é bem mais presente. Elementos humanos também, a exemplo de ciclos de políticos. Nossa, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, José Sarney, o Plano Real, Plano Real não, Plano Cruzado, ACM, Lula, nossa, tem muitos ciclos dedicados a esses elementos humanos. Mas também do cangaço, né? O ciclo do Lampião, o ciclo do Antônio Sabino, Antônio Sabino Silvino, vou ficar devendo para vocês o nome desse cangaceiro. Corisco, né? Mas também esse elemento humano também perpassa histórias com santos e demônios, o Antônio Conselheiro, Irmã Dulce, Chico Xavier e outras religiões, como o islamismo, o judaísmo, religiões brasileiras de matriz africana, como o candomblé, a umbanda e as religiões dos povos originários. É importante dizer que novas temáticas já estão sendo incorporadas à literatura de cordel e que há estudos de inclusão de novos ciclos, como aqueles que envolvem a cultura digital, das redes sociais, da comunicação instantânea, o famoso Zap Zap. A literatura de cordel, quanto à sua forma de apresentação. Quanto à organização estrutural da poesia, pode-se analisar a poesia contida na literatura de cordel sob a perspectiva da organização dos versos em estrofes, mas também quanto à métrica. A forma mais simples, curiosamente, não é a mais usada pelos cordelistas, mas pelos cantadores, é a quadra. São estrofes com 4 versos. E nesta constante lida, na luta de vida e morte, o sertão é a própria vida do sertanejo do norte, de autoria de Zé da Luz, esse fragmentinho aí, né? Vocês reparem que está sendo, essa quadra está dividida, a versificação é no modelo AB, ou seja, o primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo rimando com o quarto. A quadra também possui opção ABBA, né? Sendo que o verso 2 e o 3 rimam entre si, e o primeiro e o último também rimam entre si, mas há também a outra opção, em que o primeiro verso é um verso livre, e o segundo e o quarto rimam entre si, né? O terceiro também é livre. A forma mais comum encontrada nos folhetos de cordel é a sextilha, que são versos organizados em estrofes de 6 linhas, ou 6 pés. Meus versos ainda são do tempo que as coisas eram de graça, pano medido por vara, terra medida por braça, e um cabelo da barba era uma letra da praça. De Leandro Gomes de Barros. Repare essa cestilha, elas rimam os versos pares, 2, 4 e 6. Os versos 1, 3 e 5 são versos livres. Outra forma de estruturação dos versos muito popular entre os cordelistas é a septilha, ou 7 pés. Leitores, vou terminar tratando de Lampião, muito embora aqui não possa vos dar a explicação, no inferno não ficou, no céu também não chegou, por certo está no sertão. É um trecho de aqui é A Chegada de Lampião no Inferno, de José Pacheco, o clássico.
A décima é um estilo bastante apreciado pelos cordelistas. De origem clássica, possui 10 versos que podem ser heptassílabos ou decassílabos. Para me certificar da morte de Lampião, arrumei um matulão, andei para me acapar, não faltou um só lugar do Brasil ao estrangeiro. Percorri o mundo inteiro procurando a realeza, até que tive a certeza da morte do cangaceiro. José Pacheco, com o grande debate de São Pedro com Lampião, de Lampião com São Pedro. Bom, um outro estilo muito apreciado pelos cordelistas é o martelo agalopado. É considerado o estilo mais difícil para os repentistas. Consiste em estrofes de 10 versos, decassílabos, com tônicas na terceira, na sexta e na 10ª sílabas de cada verso. Segundo Antônio Ribeiro da Conceição, o nosso buli-buli, o martelo agalopado é considerado o vestibular do cantador. Não há pedra igualmente ao diamante, nem metal tão querido quanto o ouro. Não existe tristeza como o choro, nem reflexo igual ao de um brilhante, nem comédia maior que a de Dante. Nem existe acusado sem defesa, nem pecado maior que a avareza, nem altura igual ao firmamento, nem veloz igualmente ao pensamento, nem a grande igualmente à natureza. Esse verso é atribuído a Pedro Bandeira. Repare como a versificação é feita, as rimas, né? O primeiro rima com o quarto e o quinto, o segundo rima dentro, né? O segundo com o terceiro, né? A sexta e a sétima, e a 10ª rima entre si, a 8ª e a 9ª também, por dentro, rimam entre si. Galope à beira-mar. É também um estilo bastante usado. Tem esse nome porque traz consigo temas praieiros, diferente do martelo agalopado por possuir mote no último verso da estrofe. Eles sempre terminam a estrofe do mesmo jeito, né? Pode ser chamado também de estribilho, né? Esse último verso. Eu cantando galope, ninguém me humilha. Tudo que existe no mar eu aproveito. Na ilha, no cabo, península, estreito, estreito, península, no cabo, na ilha, em navio, em proa, em bússola, em milha, medindo a distância para viajar. Não quero da rota jamais me afastar, porque me afastando o destino sai torto. Confio em Deus, avistar o meu porto, cantando galope na beira do mar. A maneira de versificar também, né, as rimas também seguem o martelo agalopado. Esse verso é de Manuel Vieira Machado. Incrível esse verso. Bom, agora eu falei das estrofes, né, da organização dos versos em estrofes mais comuns a serem encontrados, são esses. Existem muito mais, né? Há estudos que chegam a 36 modos de versejar. Ainda não falei dos quadrões, eu não falei dos quadrões voltados, não falei dos moirões, mourão cruzado. São várias formas diferentes de cruzar, né, as rimas. Vou falar agora sobre métrica e a sílaba poética. Na literatura de cordel, para se alcançar o ritmo adequado, é preciso que o verso possua uma métrica rígida. A métrica, ou o metro, é a garantia de que cada verso tenha um número limitado de sílabas poéticas. Para versos com metro, na 5ª sílaba poética, chamamos de pentassílabos, ou redondilha menor. Para os versos com metro na 10ª sílaba, chamamos de decassílabos. Chamamos de dodecassílabos ou alexandrinos aqueles versos cuja a sílaba tônica encontre acento sempre na 12ª sílaba do verso. Na literatura de cordel brasileira é muito mais comum, entretanto, que a rima seja demarcada na 7ª.
na sétima sílaba poética, se caracterizando, portanto, versos heptassílabos ou redondilha maior. Reparem que eu estou reforçando a expressão sílaba poética. Costuma haver uma confusão dos novos leitores de poesia, que costumam confundir a divisão silábica, né, que se aprende ainda na escola primária, a divisão da sílaba poética. Muitas vezes há um encontro entre as duas, mas nem sempre. Às vezes, o final de uma palavra se une com o início de outra, um efeito chamado escansão, que é assim, ó. Entre os dois grandes poetas que improvisam sem engano, o desafio se deu num clima interiorano, em um sítio situado no sertão paraibano. No caso, entre o tre e o os, vira uma sílaba só. Não, a gente não fala entre os dois grandes poetas, porque aí não cabe na métrica. A gente fala entre os dois grandes poetas. Dois também teria uma separação de sílabas, né? Mas a gente fala dos. Entre os dois grandes poetas, e aí fica dentro da métrica, com as 7 sílabas. Repare, a sétima sílaba é a mais forte, né? É onde termina o verso, né? Então, por isso são versos heptassílabos, porque são versos de 7 sílabas. Aí você me diz, Marconi, mas aqui tem 8, mas isso aqui a gente não precisa falar, né? As últimas sílabas depois da sílaba tônica. Então fica, entre os dois grandes poé que improvisam sem engano, o desafio se deu num clima interiorã, em um sítio situado no sertão paraibano. O final a gente pode comer, pode engolir isso aí que não faz falta. Não, a gente consegue entender. A gente fala, mas a gente fala fraco. Entre os dois grandes poetas, que improvisam sem engano, o desafio se deu num clima interiorano, em um sítio situado no sertão paraibano. O que pode acontecer também nos versos heptassílabos é que a sílaba tônica daquele verso caia na 8ª sílaba ou na 6ª sílaba. Há uma flexibilidade. Então, o ideal é que caia sempre na 7ª, mas há a possibilidade da sílaba tônica cair na 8ª ou na 6ª, sem haver grandes prejuízos para a métrica do poema. Ainda que este professor aqui tenha lhes dado a melhor informação para que possam vocês declamar seus cordéis, ele entende que a maneira mais eficaz de aprender a recitar a literatura popular do Brasil é ouvir os repentistas e cantadores e cordelistas na função da sua arte. Espero que eu tenha contribuído. Um abraço.